Graça e paz, queridos irmãos, uma palavra de Deus para o seu coração, para o seu crescimento espiritual, neste primeiro domingo do ano de 2022. Quero começar lendo o primeiro versículo das Escrituras Sagradas no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, que diz: No princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. Quero compartilhar convosco uma palavra preciosa sobre mordomia cristã. Como lemos nas Escrituras Sagradas, desde o início, que Deus é o Criador e o sustentador de todas as coisas. Abraão reconheceu isto muito cedo na sua vida, quando ele disse certa vez: levanta as minhas mãos para os céus, a Deus que possui todas as coisas. Queridos, iniciando o ano, quero dizer para vocês que o Deus eterno é o Criador do universo em toda a sua extensão e em toda a sua beleza. Tanto o reino espiritual, reino celestial, mineral, animal e vegetal. Tudo foi criado de maneira linda, perfeita, rica e organizada pelo Deus eterno, que no final da sua criação nos criou o homem, a sua perfeita imagem e semelhança, e deu a este homem inteligência, sabedoria, conhecimento, entendimento e revelação dele, para que fosse um grande administrador de tudo quanto ele havia criado. Em suas mãos entregou os 4 reinos que citei: o celestial, o mineral, o vegetal e o animal. De modo que o homem pôde experimentar quão grande era esse Deus, ao olhar para os céus, para o nascer do sol, para o pôr do sol, para os pássaros, para os rios, para os cantos dos pássaros, o soar dos ventos nas árvores. Ele podia contemplar a grandeza do seu Deus. E a cada dia ele podia dizer: muito obrigado, Deus, por haver criado tudo isso e entregue às minhas mãos para zelar, cuidar e desfrutar de toda esta riqueza que o Senhor entregou em minhas mãos. Mas um dia, um homem falhou, fracassou, porque ele deixou de ouvir unicamente a voz de Deus, do Criador de toda a beleza. Por isso, ele, ao falhar, ao fracassar, ele começou a viver e agir independentemente de Deus. Por ele
haver desobedecido a sua palavra, perdido a comunhão. Agora, o mundo todo começou a passar por um estágio e um estado de desordem em todos os reinos, porque o homem se tornou egoísta, avarento, arrogante, orgulhoso, prepotente, querer dominar sobre os outros, se sentir melhor do que os outros. E ele começou, portanto, a lutar para satisfazer a sua própria vontade e não mais a vontade do Deus eterno. Fato este que o leva ao fracasso espiritual, porque ele perdeu a comunhão com Deus. E ele começou a criar suas religiões e viver uma intensa religiosidade, tentando satisfazer as suas necessidades interiores. E ele cria 1, 2, 3 e muito mais religiões e maneiras de tentar voltar ao Criador, mas ele não consegue. O homem foi levado também ao fracasso moral. Os valores morais que ele aprendera com Deus começaram a desaparecer. A honestidade, a verdade, as virtudes, o respeito começaram a desaparecer da experiência humana. E com isso, seus valores sociais também desaparecem. As sociedades entram em disputa. Nação contra nação, reinos contra reinos. As famílias sofrem as consequências. Os valores familiares se desencadeiam. E começamos a herdar famílias com ajustes diferentes, tentando se ajustar, tentando se encontrar, se achar, se estabelecendo sob princípios e valores, não mais aqueles aprendidos com o Criador, com aquele que no princípio criou os céus, a terra e tudo quanto neles existem. E o homem e a sociedade se tornam uma expressão vazia, sem nenhum relacionamento verdadeiro com Deus. Porque agora ele acha que ele é o dono de todas as coisas. Queridos, no entanto, gosto de uma expressão do apóstolo Paulo no livro de Efésios, capítulo 3, versículo 4, quando ele diz, mas Deus, que do versículo 1 ao versículo 3, ele fala da vida e da prática dos homens, das famílias e das sociedades que abandonaram os princípios divinos. Mas Deus que criou o primeiro homem, Adão, e deu a ele a sua palavra. Este Deus não deixou o homem, a família e as sociedades a viverem aleatoriamente ou à mercê
dos seus próprios caprichos, valores e religiões ou religiosidades. Mas Deus entra novamente em cena e na história. E ele envia ao mundo o segundo Adão, que o apóstolo Paulo chama em Romanos capítulo 5 de o segundo Adão, o nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo veio, como há poucos dias foi celebrado no Natal. Ele se encarnou, ele nasceu de maneira milagrosa, sob o poder e a sombra do Espírito Santo. E aqui ele viveu. Aqui ele novamente ensinou a palavra de Deus. Ele trouxe de volta a palavra de Deus para a humanidade. Ele trouxe novamente a essência da vida, porque ele mesmo era a vida para o homem. Jesus Cristo, mas Deus, em Cristo Jesus, ele forma um novo homem, uma nova sociedade, uma nova família. Porque Jesus Cristo veio para isso, para novamente colocar em ordem aquilo que a desobediência de Adão colocou em desordem, chamado pecado. E Jesus Cristo, ele se manifestou, ele se apresentou como o caminho de volta para Deus, como a vida que o homem precisava novamente. E através dele, Deus, o Criador, o sustentador de todas as coisas, a quem todas as coisas pertencem. Salmista no Salmo 24:1 diz que ao Senhor pertence a terra e tudo o que nelas pertence. Ele nos entregou em nossas mãos, de modo que hoje nós somos mordomos de Deus. Primeiro, nossa própria vida pertence a Deus. Em Cristo Jesus, nosso corpo, nossa alma e o nosso espírito pertence a Deus. Nosso corpo, ele comprou o nosso corpo com o seu sangue. Por isso, hoje nós devemos cuidar do nosso corpo, porque pertence a Jesus. Cuidar da nossa saúde física. Nos alimentando bem, dormindo bem, procurando fazer exercícios para termos uma boa saúde física. Cuidando também da nossa saúde mental. Por meio da leitura de bons livros. Ouvindo boas músicas. Ouvindo boas mensagens. Escrevendo mensagens que vêm do coração, que vêm da alma, que vêm de uma mente renovada, de uma mente cheia de Deus, de uma mente cheia da palavra de Deus, de uma mente cheia do Espírito Santo. Também cuidando do nosso espírito, porque ele pertence a Deus. Por meio da leitura, do estudo proposital, sistemático, do estudo objetivo da palavra de Deus.
tirando um tempo de leitura devocional. Utilizando as redes sociais, das coisas boas que ela tem da palavra para nossa edificação. Congregando para ouvir a palavra de Deus que é exposta nos cultos para nossa saúde espiritual. Pois quem cuida do seu corpo, da sua mente, do seu espírito, quem está em sintonia com o autor da vida, com o dono da nossa vida, não terá ouvidos como Adão no jardim do Éden, para dar ouvidos a espírito, a vozes que ecoam no mundo atual de maneira tão forte, porque este está sintonizado com Deus, porque reconhece que tudo é dele, que a nossa vida pertence a ele, nossa família pertence a ele, nosso casamento pertence a ele, meu cônjuge pertence a ele, que a esposa, que o marido, que os filhos pertencem a ele, que nossos netos genros pertencem a Deus, e que devemos a cada dia ouvir, portanto, o Senhor, para não dar ouvido a vozes enganadoras. E é a palavra de Deus que nos garante esta sintonia com Deus. Portanto, querido, no princípio criou Deus os céus e a terra. E Ele criou para ti e para mim. Tudo que Ele criou no reino celestial foi para nós. O primeiro céu que nós avistamos, as estrelas, a lua, o sol, os satélites, o vento, a chuva, tudo foi para contemplarmos, louvarmos e adorarmos e termos comunhão com o nosso Deus. No reino vegetal, todas as riquezas, as águas do oceano, as águas dos mares, dos rios, dos igarapés, das lagoas, tudo para o nosso bem, para adorarmos e louvarmos o nosso Criador. O reino mineral, as riquezas, tudo aquilo que Deus tem nos concedido durante a nossa vida, a casa que moramos, que Ele nos deu, todos os utensílios que na nossa casa tem, todos os bens móveis, pertencem a Ele. Até um animal de estimação que está em sua casa pertence a Deus. Por isso, meu querido irmão, façamos desse ano, do cântico do apóstolo Paulo, a canção principal da nossa vida, de Romanos 11, 33 a 36, quando o apóstolo assim escreveu, compôs e cantou ao Senhor. E a igreja primitiva
a igreja apostólica cantava esta canção e eles diziam: ó profundidade da riqueza, toda a riqueza vem de Deus, pertence a Ele. Riquezas espirituais e as riquezas minerais vêm dele, Ele nos deu para o nosso bem. Ó profundidade da sabedoria, toda a sabedoria vem de Deus. Não sejamos sábios aos nossos próprios olhos, mas usemos a sabedoria de Deus para dedicar tudo o que somos e temos às mãos do Criador. Ó profundidade do conhecimento de Deus. Ele nos deu a sua palavra para conhecermos Deus profundamente. Esta geração está sofrendo, gemendo, sucumbindo, perdida. Perdeu os valores espirituais, morais, cristãos, bíblicos, cristocêntricos. Porque é uma geração sem conhecimento da profundidade de Deus. E Deus está nos concedendo mais um ano, 2022, para que você, meu irmão, para que a igreja do Senhor cante e assuma um compromisso com esse cântico em dizer: ó profundidade do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os teus juízos. Eu não consigo sondar a palavra de Deus na sua totalidade. Por isso, dependemos do Espírito Santo, para que Ele ilumine o nosso coração e a nossa mente, para revelar e desvendar os mistérios da palavra, para conhecermos a Deus e desfrutarmos da sua companhia. Ó profundidade, quão insondáveis são teus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Jeremias, o Senhor disse ao profeta Jeremias: assim como os céus estão distantes da terra, assim os meus caminhos estão distantes dos teus caminhos. Eu é que sei fazer para dar o fim que você deseja, Jeremias. Jeremias desejava a restauração do povo de Israel. Jeremias via a nação, o povo de Deus caído por haver se afastado de Deus. E este é o nosso desejo, queridos irmãos. Nosso desejo é que o povo de Deus no ano de 2022 prescrute, ande, caminhe nos caminhos de Deus. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ninguém. Deus é soberano. Ninguém conhece tudo o que Ele pensa. Mas aqueles que o buscam, por meio da meditação profunda da palavra, tem um entendimento mais profundo de quem Deus é. Quem foi o seu conselheiro? Ninguém. Ninguém dá peteco em Deus. Ninguém no passado, no presente e no futuro dirá para Deus o que Ele tem que fazer. Pois Ele já determinou, antes da fundação do mundo, o que já foi, o que está sendo e o que será. Ou quem primeiro deu a Ele para que venha a ser restituído? Não. De nós mesmos, não temos nada para oferecer para Deus, para dar para Deus. É Ele que tem que nos dar. Ele é o dono de tudo. Repito, tudo aquilo que está em nossas mãos é dele. Por isso, o cântico encerra, porque dele, e por meio dele, e para ele, são
todas as coisas. Porque dele, sua vida, querido, nossa vida, tudo pertence, é dele. Tudo pertence a ele. Por isto, aproveite este dia, este início de ano, e consagre a sua vida em total, integral, seu corpo, sua alma e o seu espírito a Deus. Consagre tudo que você tem a Deus, ou reconsagre, dedique ou rededique, para que no ano de 2022 você possa dizer assim: a Ele, pois a glória eternamente. Amém. Que Deus, na sua infinita sabedoria, no seu infinito conhecimento, nos seus infinitos juízos, que Deus, nos seus caminhos, nos dirija, nos guie durante este ano, para viver para a glória do nosso Deus, hoje e eternamente. Amém.